Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a esse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui gravando o subsídio da lição dos juvenis. Então, nós falamos aqui do estúdio da Rota 146, da Assembleia de Deus em Jundiaí, e eu creio que esse trimestre virá carregado de bênçãos e de muito aprendizado para as nossas vidas. O tema dessa lição é Conhecendo os Livros dos Profetas. Então, nós temos ao todo 13 lições e nós vamos passar rapidamente sobre o que cada uma delas trata. A primeira lição, que é a que nós falaremos hoje, é Conhecendo os Profetas Maiores. Então, faremos um panorama sobre os profetas maiores. Na lição 2, Deus contava com Isaías. Falaremos sobre a missão e a mensagem do profeta Isaías. A lição 3 falaremos sobre Jeremias, de onde buscar coragem. Então, o que nós podemos aprender com esse profeta? E já na sétima lição, começaremos a falar sobre alguns profetas menores. Então, falaremos sobre Oséias e Joel na sétima lição, Amós e Obadias na oitava, Jonas e Miqueias na nona, Naum e Abacuque na décima. Na 11ª sobre Sofonias e Ageu, na 12ª sobre Zacarias e Malaquias, e na 13ª sobre a profecia na atualidade. Nessa primeira lição, então, nós vamos fazer um pano de fundo, um panorama sobre os profetas maiores. O texto principal está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Texto bíblico no segundo livro de Reis, no capítulo 17, dos versículos 13 a 19 e o versículo 23. Nós faremos uma leitura e em seguida uma breve exegese sobre essa passagem. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de vossos pais, porque não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem com elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até os dias de hoje. Esse texto está falando, então, sobre a queda de Samaria, ou do Reino do Sul, para a Síria, no ano de 722. Então, você vê, ao longo do contexto de 2 Reis 17, que durante o reinado de Oséias foi que isso aconteceu. E que Deus, como forma de tratamento para o seu povo, permitiu que a Síria viesse e tomasse e levasse Samaria. Os assírios eles tinham o costume de transportar o povo de uma determinada terra como cativos para outra terra distinta, ou que tinha costumes totalmente diferentes. Isso eles faziam para prevenir qualquer tipo de rebelião e também para alinhar o campo linguístico. Então você percebe a ascensão da língua ou do idioma aramaico. E eles também tinham o costume de transportar outros povos
para essa terra que eles tinham levado o povo originário cativo. O que isso significa? Eles levaram o povo de Samaria para outra terra distante e trouxeram a Samaria povos que não eram de lá, povos que eram de outra terra distante também. Por que Deus fez tudo isso? Porque era a única forma que ele poderia, ou era o único jeito que ele encontrou naquele cenário, naquele contexto, ou uma das maneiras, uma das formas para livrar o seu povo de si mesmo, né? Para livrar o seu povo do pecado. Você percebe que nem em todo momento Deus livra o seu povo das nações vizinhas, mas que em muitos momentos Deus levanta as nações vizinhas para livrar o seu povo de si mesmo. Então é sobre isso que o texto está falando, sobre a queda do reino do norte para a Síria no ano de 722, e se você ler o contexto, isso vai ficar bem claro para você. Contexto do texto e também explorar algumas questões históricas. O que nos interessa aqui é a presença ou papel dos profetas. O versículo 13 já fala sobre isso. Deus protestou a Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, falando sobre uma mensagem de conversão. Deus a todo momento utilizou porta-vozes para falar da sua vontade. E aqui nós já temos alguns lampejos sobre o que é o ministério profético. Aqueles que eram porta-vozes de Deus para ministrar a sua vontade para o povo. E também temos alguns lampejos sobre a sua mensagem. Veja, no versículo 13, qual é a mensagem deles? Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos conforme a lei. Fazer com que o povo voltasse a observar a lei e através da lei olhasse para si mesmo e abandonasse o seu pecado. Eles eram então homens cheios de Deus, porta-vozes de Deus, para fazer o povo recobrar a sua consciência espiritual, olhar para a lei, analisar a si mesmo e largar os seus pecados. Deus usou os profetas antes do cativeiro para orientar o seu povo. O primeiro tópico fala sobre a importância dos profetas maiores. Então, a profecia era indispensável. Precisamos lidar com esse tópico com algumas perguntas. Por que Deus levantava profetas? E Bruce Waltke, o autor da teologia do Antigo Testamento, de uma teologia do Antigo Testamento, ele diz que por meio dos profetas o Deus invisível torna-se audível. Sem a voz deles é impossível uma teologia bíblica. Penetrando o coração humano, suas palavras cheias de luz trazem o reino de Deus à terra. Os profetas interpretam a história de Israel, explicando os fracassos do povo como resultado da sua infidelidade à aliança e a certeza de seu destino como resultado da fidelidade de Deus à aliança. Então, Deus, que é invisível, que ninguém nunca viu, isso é uma verdade bíblica, se torna audível por meio dos profetas. Nós sempre citamos a carta aos Hebreus, que diz que no princípio Deus falou pelos pais e pelos profetas. Deus falou pelos pais e pelos profetas. E por que Deus falou? Para orientar os homens segundo a sua vontade. Na aula para os jovens falamos que a Bíblia é aquilo que nos orienta sobre o que é certo e o que é errado. E o tom da profecia tem esse mesmo sentido, já que as profecias estão registradas na Bíblia, sendo consideradas palavra de Deus plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Qual que é o intuito de tudo isso? Qual que é o propósito? Orientar a humanidade, falar sobre o código, a conduta que Deus esperava do seu povo. E conforme nós já antecipamos aqui, fazer com que o povo voltasse a observar a lei e aplicá-la a si mesmo. A profecia era indispensável. E por que ela era indispensável? Porque sem profecia, Deus não se tornava audível. E se nós não ouvimos a voz de Deus, nós caímos em fracasso. Se nós fracassamos, nós não cumprimos o propósito que Ele designou para nós. Não ouvir a Deus é sinônimo de ter uma vida de pecados. Claro que falando figuradamente. Não ouvir a voz de Deus vai culminar num fracasso eterno. Por isso a profecia era indispensável. Lembre-se que naquele tempo, naquela época, eles só tinham a lei mosaica. E que por isso Deus levantava homens carismáticos, cheios da sua graça, para enfatizar a importância dessa lei e para dizer, olha povo, eu ainda estou me manifestando no meio de vocês, eu ainda tenho interesse em vocês, mas eu preciso que vocês se voltem a mim. Quem eram os profetas? Os profetas
Na verdade, esse é um tópico, inclusive, muito extenso, porque dentro do campo, do espectro social de profeta, existem profetas que são de um determinado rei, por exemplo. Então, existem profetas que fazem parte de uma corte e que o seu único propósito era falar para o rei, inclusive Bruce Waltke que cita Natan como um deles, que profetizava a Davi, e você vê várias referências bíblicas, né, de homens cheios de Deus, carismáticos para profetizar dentro da corte, para que o rei fosse instruído e assim pudesse instruir o povo. Existem profetas, assim como Amós, por exemplo, que não era nem profeta, nem filho de profeta, mas que foi escolhido por Deus dentro de um cenário caótico para profetizar para o povo. Existem aqueles também que eram derivados de uma escola profética. Enfim, existem vários espectros sociais em que se levantava um profeta e como ele se enquadrava. Mas, estabelecendo algo, uma definição geral, diante de circunstâncias morais caóticas, Deus escolhe, separa e inspira homens para trazer uma mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Quem são esses homens? Como nós já falamos aqui, homens que tiveram visão de Deus. Isso é muito interessante, porque homens que em muitos momentos, eu não me recordo qual autor que fala isso, mas homens que em muitos momentos negam as suas próprias verdades ou as suas próprias concepções para seguirem a cosmovisão que Deus colocou diante deles. Eles renunciam àquilo que eles estavam inseridos para se relacionar com o povo. Bruce Waltke, inclusive, faz uma lista enorme de quais eram as características dos profetas. Eram homens que iam contra a idolatria. Há, inclusive, uma palavra para isso que Bruce Waltke usa, não me recordo, mas homens que eram contra imagens e idolatria, homens que ao mesmo tempo tinham amor pelo povo, sobretudo amor pelo Deus que levantou aquele povo. E a sua mensagem, então, era uma mensagem de conversão e de retidão, lealdade ao Senhor. Eles eram carismáticos, isso é, cheios do poder de Deus, porque sem Deus, ou sem o seu poder sobre nós, não há profecia, e sem o seu poder sobre eles, não haveria também. O último subtópico fala sobre o julgamento de Deus. E aqui nós já adiantamos. No ano de 722 a.C., Israel foi invadido pela Síria, que dominou por completo, desfazendo para sempre a nação. Capturando suas terras e trazendo outros povos para ocupá-las, de modo que o Reino do Norte perdeu a sua pureza étnica e, sobretudo, o título de nação separada por Deus. Semelhantemente, Judá, embora tenha sido preservada como a lâmpada de Davi, que permaneceu acesa pela mão de Deus, também sofreu castigo pela sua rebelião. Um exemplo disso é o cativeiro da Babilônia, já em 586, e é sobre isso, inclusive, que ele fala. Deus usou Nabucodonosor para devastar a terra de Judá. Ele devastou a terra, destruiu o templo, levou alguns judeus também para o cativeiro. A questão é, ainda dentro de um período de julgamento, Deus pode levantar profetas. E quando nós olhamos para o Deus que faz isso, nós enxergamos o quão brilhante é a sua mente. Porque é um Deus que levanta profetas para predizer o cativeiro, um Deus que levanta profetas para prepará-los quando o cativeiro não tem saída, e um Deus que levanta profetas durante o cativeiro. E um Deus que ainda levanta profetas pós-cativeiro para orientar o povo no que eles deveriam fazer. Você percebe que em momento algum Deus abre mão do seu povo. E a gente amplia tudo isso dizendo que em momento algum Deus deixa de instruir o seu povo, Deus deixa de instruir as pessoas. Ainda que o cativeiro seja, naquele cenário, naquele contexto, a única opção plausível para trazer o povo de volta a Deus, Deus ainda é amoroso, ele tem cuidado pelo seu povo. E ainda que as profecias, inclusive, sejam duras, assim como as profecias de Jeremias, assim como as profecias de Ezequiel, Deus ainda demonstra o seu amor. E não somente o seu amor, mas também a sua ira, a sua justiça, mostrando que ele é um Deus justo e que ninguém zomba dele. Assim como aconteceu no livro de Daniel, em que aquela mão veio com uma mensagem contra o rei, que estava difamando ou fazendo chacota daquilo que era sagrado diante dos olhos do Senhor. Em síntese, meus irmãos,
O julgamento de Deus é predito por profecia. Tem profecia durante e tem profecia depois. E o julgamento de Deus é um ato de amor e de purificação ao seu povo. No tópico 2, falaremos sobre a introdução ao estudo dos profetas maiores. Então, o exercício do ministério profético. Esse tópico tem apenas dois subtópicos, que é o exercício do ministério profético e o período do ministério profético em Israel e Judá. Então, na Bíblia, o exercício do ministério profético ocorreu ao menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, os profetas que exerceram seus ministérios quando foram chamados exclusivamente por Deus para protestarem contra as desobediências e maldades praticadas pelos reis, e dentre eles se destacam Elias e Eliseu, como nós já dissemos. Pelo menos no cenário davídico, Deus levantava profetas carismáticos e um rei carismático para ministrar ao seu povo. Isso são palavras de Waltke, no livro que nós já citamos aqui. E já em Elias e em Eliseu, Deus levanta profetas em um cenário, no meio de um cenário adverso. Então eles falavam, aliás, Acabe ia contra aquilo que Deus estabeleceu. Jezabel também, os reis que tomaram um caminho totalmente pagão e herético. Deus levanta profetas para mostrar que ele não perdeu, que ele não abriu mão de seu povo, e ao mesmo tempo para ministrar uma palavra de conversão. Talvez o sermão que seja mais, que defina mais a mensagem do Antigo Testamento é o de Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, quando ele está no Monte Carmelo. Ele diz: até onde cocheareis entre dois pensamentos? Então, até quando vocês não vão se decidir se vocês servem a Deus ou se vocês servem o mundo? Há também aqueles que exerceram seu ministério registrando os eventos que ocorreram, assim como as mensagens proclamadas em suas respectivas épocas, os quais recebem o nome de profetas literários ou escritores. Agora sobre profetas maiores e profetas menores. Na organização do cânon bíblico, os livros dos profetas foram ordenados levando-se em conta o período e o estilo literário apresentado por seus escritos. Nesse sentido, os profetas maiores são aqueles que tiveram mais tempo de ministério, que contam uma linha histórica não somente detalhada, mas que permeia várias épocas, vários momentos da sociedade. Enquanto os profetas menores são tão curtos que os seus livros podem ser reduzidos, ou melhor, reduzidos não, agrupados em um só rolo. Inclusive, é por isso a concepção de profetas maiores e menores. Os menores têm mensagens tão curtas que um só rolo poderia comportar todas as suas mensagens, enquanto os maiores já não eram exatamente assim. Em síntese, meus irmãos, os profetas maiores tiveram tempo de ministério maior, falaram sobre uma linha histórica maior, e também tem a questão, e essa questão inclusive influencia o tamanho dos seus livros. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. No segundo tópico, então, temos sobre o período do ministério profético em Israel e em Judá. Então, o período de atuação dos profetas ocorreu em dois cenários demarcados por um evento que mudou completamente a realidade da nação. Estamos falando do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, conforme a profecia de Daniel, e teve seu término após o retorno dos judeus para Jerusalém. Nesse sentido, encontramos na história bíblica os profetas pré-exílicos, ou pré-exílio babilônico, e os profetas pós-exílio ou pós-exílicos, pós-exílio babilônicos ou pós-exílicos. No caso dos profetas maiores, o exercício de seus ministérios se deu no pré-exílio. E também durante o cativeiro, mesmo durante o cativeiro. Os pós-exílicos já falam sobre algumas questões relacionadas ao templo, principalmente. Ageu, ele se levanta com essa pregação. Zacarias fala sobre o templo, mas também fala sobre alguns aspectos sobre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas nós podemos, então, dividir não os profetas somente em maiores e em menores, mas também em pré- e pós-exílicos. Entenda que o exílio ocorreu em 586 a.C. Nós não separamos a partir do exílio do Reino do Norte, mas do Reino do Sul, em 586, quando Babilônia veio
e destruiu, sitiou totalmente Jerusalém, Judá, levou cativo o povo, destruiu o templo, e nós conhecemos essa história conforme a própria Bíblia nos relata. Então os profetas pré-exílicos falaram sobre o exílio e falaram durante o exílio, alguns deles. Ezequiel, Daniel, falaram sobre o que ocorria ali e receberam profecias de Deus de que Deus restauraria aquela nação um dia. Em síntese a tudo isso, meus irmãos, então existem duas divisões, profetas maiores e menores, quanto a isso nós já falamos, pré-exílicos e pós-exílicos, nós já bem definimos também. E agora nós vamos para o tópico 3, que fala sobre a estrutura dos livros. Nesse tópico 3, nós vamos falar sobre a estrutura geral dos profetas maiores, começando por Isaías. Isaías, meus irmãos, é um livro muito extenso para nós falarmos resumidamente. O que marca Isaías são as suas profecias messiânicas, então a forma que ele fala de Jesus, como que Cristo se enquadra no profeta Isaías. Mas é claro que a sua mensagem vai além de tudo isso. O autor é o profeta de Isaías, ele é filho de Amós, isso está em Isaías capítulo 1, versículo 1. Ele era casado, teve 2 filhos, nós vemos isso no capítulo 7, no versículo 3, e no capítulo 8, no versículo 3. A parte importante é que ele viveu na época de Amós, Oséias e Miqueias. E de acordo com a tradição judaica, ele morreu sendo cerrado ao meio durante o reinado do rei Manassés. Isso encontramos em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 37. Quanto à datação, ele escreve durante o período do reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Então, algumas partes são datadas em 735, outras em 701 e outras, no máximo, em 681 a.C. Ele foi chamado para profetizar no reino de Judá. Então ele exortou Judá e seus reis a buscarem a Deus e manter a sua fé na providência, fidelidade divina, em vez de confiar na força militar e política de outras nações. Ele insulta a idolatria, a injustiça, a iniquidade, a rebelião, o desprezo, a arrogância e o comportamento escandaloso do povo de Deus. Isaías, ele fala sobre a ruína, mas ele também fala sobre a esperança eterna da paz que Deus derramará e que Deus dará sobre o seu povo. Jeremias, agora falando sobre esse profeta, ele tem uma mensagem muito dura. Ele fala contra a hipocrisia do povo de Judá, por exemplo, no capítulo 7, que ele diz, olha, vocês estão indo no templo, mas vocês não adoram a Deus de verdade. Vocês tomaram o templo como um amuleto para vocês. Está na hora de mudar. Então, ele prega contra aquele cenário caótico. Ele não queria ser um profeta, isso é interessante, ele não queria ser um profeta, mas mesmo assim ele entregou uma mensagem de juízo. Deus o capacitou, ele deu o seu Espírito Santo a esse profeta, porque ele já tinha o escolhido desde o ventre de sua mãe. Ele fala contra o rei Manassés, que tinha violado a aliança de Deus, e ele incentivou a adoração de muitos ídolos e outras práticas pagãs no meio do povo. E isso estava tomando proporções maiores. Então, aquelas práticas de Manassés são denunciadas por Jeremias numa pregação de um tom duro. Ele foi um porta-voz de Deus, no sentido de ele sente o tom da sua mensagem, o teor da sua mensagem. Quando ele chora, ele sente a indignação de Deus para o pecado do povo. Então, alguns falam que agora falando sobre Jeremias, ele não queria ser profeta. Isso é muito interessante. Mas Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito com ele. E por isso Jeremias entregou uma mensagem de juízo ao povo, contra o povo de Judá, inclusive. Manassés, que governou Judá entre 697 e 643 a.C., violou a aliança de Deus. Ele incentiva a adoração de muitos ídolos e outras práticas pagãs. O neto de Manassés, Josias, iniciou várias reformas para abolir as práticas do seu avô. Contudo, os reforços de Josias não causaram uma mudança duradoura em Judá. O juízo de Deus parecia inevitável. E é sobre isso, é nesse contexto que Jeremias vem.
Ele estava convicto, com coragem, com fé. Ele sabia quem havia chamado ele. E ele pregou uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo o seu amor pelo povo o fez implorar para que Judá não a implorar, na verdade, para Deus em favor de Judá. Ele amou o povo. Quando ele chorava, ele mostrava a indignação de Deus pelo pecado, já que muitos o citam ou taxam como profeta chorão. É porque é simplesmente pelo fato de que ele sentia o teor da sua mensagem. No que tange a Lamentações, é um livro polêmico quanto à sua autoria, mas quanto ao período histórico, nós sabemos que ele é traçado quando os babilônios atacaram Jerusalém, destruíram a cidade e o templo. Então, ele é uma série de estruturas ou de falas que são dadas em estrutura poética sobre o cativeiro babilônico. Alguns falam que, e a opinião, inclusive, mais aceita é que Jeremias foi o autor do livro de Lamentações. E ele é incluído dentro dos profetas maiores. Ezequiel, entretanto, já é um profeta que trata de uma questão elementar. Deus está conosco ou ele nos abandonou? A mensagem de Ezequiel em muitos momentos parece louca, mas é para retratar a loucura que o povo estava vivendo. Então ele fala sobre o cativeiro, mas também fala sobre o Deus que restaurará o seu povo, em muitos momentos de formas difíceis de se compreender ou de se interpretar, mas essa é a síntese da sua mensagem. E no que tange a Daniel, nós vemos, aliás, Ezequiel, apenas para nós concluirmos esse profeta, ele falou sobre muitas questões escatológicas também, que são essenciais, por exemplo, para o livro de Apocalipse ou para os intérpretes de Apocalipse. Daniel, ele fala sobre a vida no exílio. Ele já é uma nova geração, já é mais novo do que os demais profetas, e ele fala sobre a sua vida dentro do cenário babilônico, aquilo que Deus deu para ele naquele contexto, a forma com a qual Deus usou para impactar aquele cenário. Esse é o livro de Daniel. Enquanto Jeremias fala sobre um período antes do cativeiro, Ezequiel também, mas eles também falam sobre um período durante o cativeiro. Daniel, ele se restringe ao cativeiro em si, ele não fala antes do cativeiro, mas ele fala quando começa, e também tem muitas profecias escatológicas sobre questões que são tratadas também para os estudantes de escatologia, os intérpretes de Apocalipse. Meus irmãos, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, desejamos a vocês uma boa aula e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.